Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 14 de junho e este é o seu Diário Econômico. O equilíbrio fiscal e o ministro Haddad receberam suportes importantes, o que acabou dando sustentação também para os ativos brasileiros, enquanto o ambiente externo segue com o seu viés positivo dos últimos dias. Nas palavras do presidente Lula, Haddad é extraordinário ministro, disse ainda não saber qual que é a pressão contra ele. E ainda passou o desafio perdido pela Fazenda, nessa questão do PIS/COFINS e da desoneração, para o Congresso e para o empresariado. De novo, nas suas palavras, Haddad tentou ajudar os empresários construindo uma alternativa à desoneração da folha. Essa bola não está mais na mão dele, mas do Senado e dos empresários. Ele inclusive dá um passo além para tentar reverter a narrativa de que o governo perdeu nesse processo todo, ao lembrar que se o Congresso não achar uma fonte de recursos em 45 dias, que é justamente o prazo dado pelo STF para se cumprir a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a desoneração da folha acaba já esse ano, que é justamente o que ele queria quando ele vetou o projeto de lei que prorrogava a desoneração na virada do ano passado para esse ano. Outro bombeiro importante foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, citando buscar melhor eficiência no gasto ou agir dos dois lados, pelo lado da receita e pelo lado da despesa, falando obviamente do fiscal. A Fazenda e o planejamento têm de fato o mérito de pelo menos trazer à mesa o debate de controle de gastos, mesmo que a palavra final naturalmente seja da política, como todo mundo sabe. Na sua fala, o Haddad diz acreditar que a agenda de gastos está ganhando ao longo do tempo alguma atração, uma atração cada vez maior, como ele disse, e que o Congresso está disposto a lançar essa agenda de revisão de despesas. Vale citar que o ministro hoje tem uma reunião fechada com os principais banqueiros e com o presidente da FEBRABAN, o Isaac Sidney, que ontem mesmo chamou o Haddad de fiador da economia e disse que é hora de se estender a mão para o ministro, porque, abre aspas, o fiscal não pode derreter mais. Ele deu destaque para a alta recente do dólar nesse contexto de incertezas políticas e fiscais, que deve ser lido como um sinal amarelo. E que, se nada for feito nessa questão, o Banco Central pode ser levado a interromper a queda da Selic, lembrando que tem reunião do Copom na semana que vem. Mas, de qualquer forma, essa combinação de apoios trouxe alguma descompressão, alguma melhora nos prêmios de riscos do Brasil e ajudou os nossos mercados a surfarem finalmente a boa onda que a gente está vendo vindo lá de fora. A gente viu, por exemplo, mais uma inflação americana bem comportada ontem, agora com os preços no atacado vindo abaixo do esperado pelo consenso. Inclusive com dois núcleos desse PPI que o pessoal dá mais atenção, rodando em 2,2%, 2,3% ao ano, ou seja, dando mais um passo na direção dos 2%, que é a meta do Fed. A soma disso tudo levou a curva prefixada brasileira aqui, junto com a americana, a ceder de 5 a 10 pontos e levou também o nosso real a valorizar 1%. A nossa moeda até teve a ajuda do peso mexicano, finalmente também, que parou de piorar e valorizou 2% na quinta, mas vale citar que todas as demais moedas perderam para o dólar. O peso colombiano, por exemplo, é outro emergente que tem sofrido bastante esse mês, já perdeu uns 7%, e ontem o euro perdeu 0,7%, o que é importante, uma variação relevante para o euro, e acaba reforçando essa nossa melhora relativa na nossa moeda e nossos mercados, com esse noticiário local mais light. O mercado, então, deu sim um mini benefício da dúvida para o Brasil aqui na quinta-feira, mas eu acho que a partir daqui é preciso ver algo de concreto nesse plano B de ajuste fiscal. Para o dia, a agenda é bem esvaziada de dados, tirando o índice mensal de atividade do BC, o IBCBR, agora que a indústria, serviços e varejo já saíram. A gente tem uma projeção bem saudável de crescimento para o IBCBR, mesmo que no final, abril tenha sido o mês mais fraco do que a gente esperava antes dele começar. E hoje, por enquanto, o nosso PIB para esse segundo trimestre está rodando em 0,3% sobre o primeiro trimestre. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!